Recentemente fizemos alguns vídeos que têm deixado muitas pessoas curiosas e fazendo várias perguntas interessantes. Várias pessoas perguntando como identificar, como saber quanto uma pedra dessas pode valer. Outras pessoas perguntando como vender uma pedra que eu mesmo encontrei na natureza. Será que eu posso vender? Será que o governo me autoriza a fazer isso? Quanto pode ser? Como é que eu faço para saber se a pedra que eu tenho em casa é uma pedra preciosa ou não? Como faz para saber se a pedra que eu tenho é um diamante ou não, ou se é uma pedra mais comum? Como faz para identificar uma pedra preciosa depois que ela está lapidada? Ou como faz para identificar uma pedra preciosa diretamente na natureza? Essas são apenas algumas das perguntas que vocês deixam aqui nos nossos comentários e também lá no nosso Instagram, pedrase.achados. Então eu quero trazer a resposta para alguma dessas curiosidades e talvez seja a sua também. Então aproveite esse vídeo e no final deixe novos comentários e novas perguntas para que a gente extraia a inspiração para fazer novos vídeos como esse. Você está assistindo o canal Pedras e Achados, eu sou Jair Monteiro e curiosidades interessantes sobre o mundo das pedras preciosas você vê a partir de agora. Foi me perguntado qual seria a forma de um diamante amarelo na forma bruta. Pois bem, a resposta mais simples para uma pergunta como essa é que a forma do diamante não depende muito da cor, e sim da sua estrutura de formação. O diamante é conhecido por ter uma forma cúbica. A forma cristalina perfeita da maioria dos diamantes é semelhante a um balão. Sabe esse balão de São João? É mais parecido com isso. É claro que não é muito fácil encontrar um diamante com essa forma perfeita. Também chamada pelos garimpeiros de forma de peão. Se ela estiver em um rio, ela pode estar desgastada, com reflexos brilhantes, como se estivesse polida. Como o diamante é uma pedra dura, ele não sofre tanto desgaste e acaba sendo polido com atrito com as outras pedras. O ideal, na verdade, seria submeter sua pedra aos testes para saber se de fato ela é um diamante ou não. O teste que eu mais recomendo para uma pedra em estado bruto é o teste com uma lixa d'água. Essas lixas de cor negra, você pode esfregar a sua pedra em uma lixa d'água grossa. Apenas o diamante é capaz de resistir a uma lixa d'água como essas, que tem dureza 9, e só o diamante tem dureza 10 na escala de mols. Se a pedra soltar algum tipo de pó ou sofrer algum arranhado, certamente sua pedra não é um diamante. Sobre o tema de meteoritos, foi perguntado se existe algum tipo de meteorito que não pega ímã. Isso porque no vídeo dos meteoritos nós falamos que para saber se é um meteorito ou não, o primeiro teste a se fazer é ver se a rocha que você encontrou gruda ímã. Todos os meteoritos grudam ímã muito forte. Bem, mas respondendo à pergunta, se existe algum tipo de meteorito que não gruda ímã, a resposta é sim. Eles existem, são os meteoritos rochosos, mas são muito difíceis e muito raros de encontrar na natureza. Por isso, até os especialistas, inclusive a própria Elizabeth Socoloto, do Museu do Rio de Janeiro, particularmente me orientou: se uma pedra é metálica e não gruda ímã, pode descartar a possibilidade de ser um meteorito. Então, para os testes que nós podemos fazer em casa, é recomendado sim que a pedra tenha que grudar ímã para ser considerado como um meteorito possível de ser analisado em algum laboratório. Ainda nesse tema de meteoritos, foi também perguntado qual a região do Brasil existem a maior incidência de meteoritos. E na verdade o que acontece é o seguinte: como é um evento totalmente aleatório no mundo inteiro, não há como saber exatamente qual região cai ou caiu mais meteorito. A região com maior incidência de meteoritos é provavelmente a Amazônia, mas a região com mais meteoritos recuperados é a região de Minas Gerais. Isso porque existe uma exploração de minerais bem maior, o que facilita encontrar essas pedras por lá. Uma outra pessoa lançou uma dúvida interessante que pode ser a de muitos de vocês. Nós temos uma pedra que é passada de família em família há muitos anos, como sendo um rubi. É uma linda pedra vermelha. Como faço para saber se é um rubi autêntico? Como faz para testar? Pois bem, outras pedras seria um pouco mais difícil, mas o rubi tem uma particularidade que outras pedras não têm. Ele reage com a luz ultravioleta, ficando com uma cor rosa muito intensa. Então, se você tem uma pedra que pode ser suspeita para rubi, já lapidada, e não quer estragar com nenhum tipo de teste, o ideal é apenas utilizar uma luz ultravioleta, dessa de testar notas falsas. Basta deixar a sua pedra no escuro e ligar a lanterna ultravioleta. Se for rubi, ele vai ficar rosa, um rosa muito vívido e intenso. Se for qualquer outra pedra, ele vai ficar apenas de cor roxa. Esse é um teste muito eficaz para rubis que inclusive pode ser feito com a pedra em estado bruto. Uma outra pergunta muito frequente de muitas pessoas aqui no canal e também no Instagram é: como saber se é uma pedra preciosa? Pois bem, você encontrou uma pedra e quer saber se essa pedra encontrada tem algum valor. Pois bem, a resposta para essa pergunta poderia ser bastante longa, mas para resumir, o primeiro passo para saber se uma pedra tem valor ou não é identificar qual tipo de pedra você encontrou. Aí alguém poderia me perguntar: mas eu não conheço pedras, como é que eu vou saber que tipo de pedras eu tenho?
Pois bem, agora vai um raciocínio muito simples que você pode fazer aí na sua casa. A principal aplicação de uma pedra preciosa de valor é em joias. Vejam essas joias. Essas joias já estão lapidadas, mas mesmo as pedras em estado bruto, nós podemos notar uma cor diferenciada, um toque de azul, de verde ou de rosa que chama bastante atenção, que depois de lapidadas vão conferir lindas joias como estas. Então, caso você tenha encontrado uma pedra que não tenha nenhuma cor cristalina e nenhuma cor muito vívida, provavelmente ela não vai ser uma pedra valiosa. Claro que existem ainda algumas possibilidades de uma pedra ser muito comum, como um quartzo, como uma ágata, que embora sejam pedras bonitas, são pedras extremamente comuns na natureza e por isso até tem seu valor, mas é um valor baixo. A outra possibilidade poderia ser um diamante, mas o diamante tem características bastante específicas e geralmente são pedras bem pequenas. Para não me alongar, eu vou deixar aqui embaixo no final desse vídeo, na descrição, os links em que nós mostramos várias formas de como fazer a identificação de um diamante que você tenha em casa ou diretamente na natureza. Emendando com essa pergunta ainda sobre esse tema de pedras, como calcular preço de pedras preciosas? Pois bem, você já encontrou uma pedra, já sabe de que pedra se trata. Então agora como calcular o preço dela? Digamos que você na natureza por algum motivo encontrou uma pedra de rubi. Como calcular o preço desse rubi? Pois bem, agora eu digo que não é uma tarefa muito fácil, pois as pedras não têm valor fixo. A maioria das pedras de mais baixa e média qualidade vão ter um valor muito variável, que na verdade depende um pouco do mercado. O ideal seria tentar comparar pedras parecidas com a que você encontrou na internet para ter uma base de valor. Caso a sua pedra tenha uma qualidade um pouco superior, ou seja bem cristalina e com uma cor bem vívida, o ideal seria levar para um especialista avaliar, pois ele tem o conhecimento necessário para comparar com as pedras que estão sendo vendidas no mercado para traçar um valor para a sua pedra. Esse profissional é o gemólogo. Uma outra pergunta muito frequente aqui no YouTube é: como eu faço para mandar uma foto da pedra que eu encontrei para vocês verem ou para vocês analisarem? Pois bem, a gente não faz análise das pedras. O que nós fazemos é dar uma dica por foto do que pode ser a sua pedra. Se você quiser mandar uma foto para a gente olhar, você pode seguir a gente lá no nosso Instagram, pedras.achados, pois lá tem como enviar as fotos. Antes é bom que você saiba que como são muitas pessoas que mandam foto, eu não vou conseguir analisar tudo assim muito rápido. Por isso eu vou deixar uma dica muito boa em breve. Estamos analisando uma parceria para um gemólogo fazer a análise das pedras que vocês mandam. Então, quem tiver interesse por um valor bastante acessível, um gemólogo pode fazer a identificação das suas pedras. Se você tiver esse tipo de interesse, manda uma mensagem lá no nosso Instagram, pedras.achados. Outra pergunta bastante frequente: como vender as pedras que eu achei? E outra pergunta é: qual órgão autoriza a exploração do minério ou jazidas? Quais são as exigências? Poderia me informar? Bom, essas duas perguntas estão ligadas e são muito interessantes. Primeiro vamos responder como vender uma pedra que você encontrou. Caso você tenha encontrado apenas alguma pedra na natureza, alguma pedra eventualmente em cima da terra, sem cavar, sem causar nenhum tipo de dano ou destruir a natureza, o melhor lugar para vender seria em sites na internet, em site de variedades. Sairia praticamente como um item artesanal. Não teria problema você vender assim. Uma outra pessoa perguntou inclusive: nós podemos pegar as pedras dos rios e vender? Elas não pertencem à União? De fato, sim. As pedras dos rios também pertencem à União. Nós não podemos sair pegando qualquer pedra do rio e vender de qualquer forma. Mas se você encontrou apenas uma pedra eventualmente no rio, coleta apenas pequenos minerais no rio, você não está causando nenhum tipo de dano na natureza. Está apenas recolhendo algumas pedrinhas interessantes que deseja vender. Diferente seria se você fizesse disso uma atividade frequente e comercial, ou que começasse a causar algum tipo de movimentação excessiva nas pedras do rio, ou que começasse a causar algum impacto no rio. Aí sim, certamente você teria problemas se não tivesse uma devida autorização. E agora sim, falando sobre essa autorização, como fazer? A autorização para uma lavra garimpeira é feita diretamente pelo site da AMN. Você deve fazer um pedido de requerimento de lavra garimpeira ao site da AMN. Primeiro você tem que fazer um pedido, ele tem que ser aprovado, você tem que escolher uma área. É necessário que um gemólogo ou engenheiro de minas faça um mapeamento da área que você deseja e você precisa descrever qual tipo de minério você deseja explorar naquele lugar. Tem muitos detalhes aqui se falar sobre como pedir uma autorização para explorar algum tipo de minério. Eu tenho um vídeo somente falando sobre essa autorização. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Logo no final você clica no link. Como requerer uma área para garimpar. Lá eu tenho um vídeo completo explicando todos os detalhes como você deve fazer. Bem, esse foi um vídeo para tirar algumas das dúvidas que vocês têm.
Para que mais vídeos como esses possam ser feitos e tirar as dúvidas diretamente de vocês, eu peço que você use o campo dos comentários para explorar bastante agora. Deixem vários dos seus comentários aqui pra gente. Perguntem o que vocês gostariam de saber sempre nos nossos vídeos, pois isso ajuda a gente a produzir vídeos novos com assuntos interessantes, falando justamente o que vocês querem saber. Então eu te vejo lá no nosso Instagram e também no próximo vídeo. Valeu e até mais!